Você se declara culpada porque é culpada? Sim. Brian Koberger quer voltar atrás nessa declaração de culpa e ir a julgamento. Apresento as evidências de planejamento de Koberger que, segundo os promotores, seriam o prego no caixão dele. Vamos falar sobre isso. Sou Anjanette Levy e este é o Crime Fix. Brian Koberger, ele tem muito tempo livre. Na verdade, ele não tem nada além de tempo para sentar e pensar dentro da cela da prisão. Agora ele tem 31 anos, e neste momento, a menos que ele consiga algumas vitórias importantes no tribunal, é lá que ele vai passar o resto da vida dele. Koberger se declarou culpado em julho de 2025 pelos horríveis esfaqueamentos de Kaylee Gonzalez, Madison Mogan, Zana Kurnotl e Ethan Chapin na casa da King Road. 4 estudantes foram mortos nas primeiras horas da manhã de 13 de novembro de 2022. Os promotores dizem que conseguiram encontrar evidências digitais que o ligaram à compra da arma do crime, uma faca Ka-Bar, e disseram que o DNA dele o ligou à bainha da faca Ka-Bar, embora a faca não tenha sido recuperada. O juiz Hippler retirou recentemente o sigilo de um documento com a linha do tempo das compras de Brian Koberger. Isso ocorreu antes de Koberger solicitar revisão pós-condenação nesta semana, alegando ter sido coagido por seus advogados a se declarar culpado e que promessas feitas não foram cumpridas. Ele afirma ser inocente. Koberger fez esse pedido dias antes do lançamento de um documentário na Netflix, que já está disponível. Koberger continua preso na penitenciária de segurança máxima de Idaho, em Kuna. Ele passa os dias em uma cela sozinho e agora está afirmando sua inocência. Advogados com quem falei acham que esse pedido de revisão da condenação é, no máximo, uma chance remota. Agora estamos vendo alguns dos erros que os promotores dizem que Koberger cometeu durante os assassinatos, a linha do tempo que levou aos assassinatos horríveis em 13 de novembro de 2022. Documento judicial divulgado pelo juiz Hippler mostra que uma especialista testemunharia sobre os gastos de Brian Koberger, o que ele comprava e como fazia compras antes e depois dos assassinatos. Algumas informações são perturbadoras, outras confusas. Uma das principais provas focadas pelos promotores seria a faca Ka-Bar. Uma faca Ka-Bar, uma bainha e um afiador comprados na Amazon. Os investigadores encontraram a bainha ao lado do corpo de Matt Mogan, mas nunca recuperaram o afiador ou a faca. Os promotores acreditam que a faca Ka-Bar foi a arma do crime devido à bainha deixada na cena. Sabíamos que Brian Koberger comprou uma faca Ka-Bar, bainha e afiador em março de 2022, 8 meses antes dos assassinatos. Agora analisamos o que uma representante da Amazon testemunharia no julgamento de Koberger. Primeiro, a conta da Amazon de Koberger era de propriedade dele. Shane Cox iria testemunhar que Koberger criou sua conta da Amazon em outubro de 2017 e que o e-mail dele estava vinculado a ela. Muita gente tem conta na Amazon, isso não é nada demais. Porém, os advogados de Koberger tentaram impedir que essa prova fosse usada no julgamento, alegando que a conta era compartilhada pela família e que mostrar os cliques poderia ser enganoso. Eles lutaram muito para impedir que esse testemunho fosse apresentado no julgamento. Porque, em termos de aprendizado de máquina, um dos componentes é que, quando há uma conta doméstica com vários usuários, vários celulares e vários laptops envolvidos nas compras, há aprendizado de máquina e referências cruzadas ali. Em relação à forma como a Amazon funciona como empresa globalmente e a inteligência artificial, eles estão fazendo todo tipo de coisa para entender o que consumidores, compradores e vendedores estão tentando fazer para realmente incentivar as pessoas a comprar certas coisas. Então, neste caso, em relação a essas compras, temos dados muito limitados sobre as compras do Sr. Koberger, sem os metadados e o contexto, e é por isso que estamos buscando excluir isso. Agora entendemos por que a defesa de Koberger queria excluir essa informação. Shane Cox testemunharia que o cliente comprou um cartão presente eletrônico de US$ 130 americanos usando a conta de Brian C. Koberger. As informações de cobrança estavam em nome de Brian Koberger na casa da família dele, na Pensilvânia. Um cartão Visa de Koberger foi usado para comprar o cartão presente. Isso foi em 22 de março de 2022, 7 meses e meio antes dos assassinatos. O plano, segundo os promotores, já estava em andamento, e no dia seguinte, a compra da faca foi feita. Cox iria testemunhar que, em 21
de março de 2022, o cartão presente eletrônico foi usado para comprar um afiador Ka-Bar por $23,40 através da conta de Brian C. Koberger. Ao mesmo tempo, o cliente comprou uma faca de combate do Corpo de Fuzileiros Navais da Ka-Bar em tamanho normal por $86,15. Também foram comprados suplementos veganos de ômega 3 DHA por $20,45 com esse cartão presente eletrônico. A especialista também iria testemunhar que a atividade de cliques na conta de Koberger mostraria que Koberger estava visualizando páginas relacionadas a facas estilo Ka-Bar no mesmo dia em que o cartão presente foi comprado e a faca foi adquirida. Após Koberger encomendar a faca Ka-Bar, a bainha e o afiador, ele estava acompanhando o andamento do envio. A promotora disse que entre 22 e 27 de março de 2022, a atividade de cliques na Amazon.com para a conta de Brian C. Koberger mostra que, em cada dia, o cliente estava visualizando páginas associadas ao andamento do envio do pedido da Amazon.com para a faca Ka-Bar e o afiador comprados em 21 de março de 2022. Agora, isso levanta uma questão. Brian Koberger estava planejando cometer assassinatos na Pensilvânia? Ele já pensava em se mudar para o estado de Washington? Nós não sabemos. Quase 8 meses depois de comprar a faca Ka-Bar, em 13 de novembro de 2022, nas primeiras horas da manhã, Matty, Kaylee, Ethan e Zana foram esfaqueados até a morte na casa da rua King Road. A bainha da faca Ka-Bar estava ao lado da perna de Matty. 2 dias depois, Brian Koberger pareceu tentar encobrir seus rastros ao notar que deixou a bainha da faca Ka-Bar para trás. Os promotores escreveram que Shane Cox testemunharia que, 2 dias após os assassinatos, em 15 de novembro de 2022, a atividade de cliques na Amazon.com mostrou que o cliente navegou até uma página relacionada à exclusão de atividade da conta. 2 dias após os assassinatos, promotores iam mostrar que Koberger tentou excluir sua conta da Amazon, mas não excluiu. Os promotores escreveram: em 23 de novembro de 2022 e 6 de dezembro de 2022, a atividade de cliques na Amazon para a conta de Brian Koberger mostra que o cliente estava visualizando páginas associadas a facas estilo Ka-Bar com bainhas a partir desta conta da Amazon. Os promotores já haviam citado em documentos judiciais que buscas por uma bainha de faca Ka-Bar em 23 de novembro e 6 de dezembro os levaram a suspeitar que Koberger procurava uma faca e bainha de reposição, caso a polícia aparecesse. Ou ele estava procurando uma substituta para matar novamente? Brian Koberger também fez várias compras que os promotores planejavam apresentar ao júri. Junto com os registros da Amazon, os promotores iriam apresentar registros da Crypto.com de Brian Koberger. Havia também registros ligados a Dick's Sporting Goods, Marshalls, registros de uma cooperativa de crédito na Pensilvânia e outros registros bancários. Também havia registros da Target e da Under Armour, registros do Venmo e registros do Walmart e do Winco, um supermercado a cerca de 1,5 km da King Road. E Koberger, em agosto de 2022, abriu uma nova conta bancária, depositando $2.000. Os promotores afirmam que ele só sacou dinheiro dessa conta na manhã dos assassinatos e passou a usar só dinheiro em espécie para fazer compras a partir de 10 de novembro de 2022, 3 dias antes dos homicídios. Ok, então tem muito mais coisa para a gente analisar do que só o que acabei de ler e comentar com vocês. Então vamos chamar o Joe Giacalone. Ele é sargento aposentado de casos arquivados da NYPD e apresentador do programa True Crime with the Sarge no YouTube. Joe Giacalone, muito obrigada por participar. Obrigado por me receber, Anete. Então, Joe, qual foi sua primeira reação ao analisar esses laudos periciais? Quero dizer, Brian Koberger. Sabíamos que ele comprou a faca Ka-Bar e já tínhamos ouvido sobre isso em março de 2022. Mas, ao analisar os detalhes e ver que ele acompanhava o progresso da entrega diariamente, quero dizer... Uau, o que você acha de tudo isso? Sim, várias coisas me chamaram a atenção enquanto eu lia isso. Então, sem querer me adiantar muito, mas acho que os 2 maiores pontos foram exatamente como o investigador financeiro do FBI iria expor o caso com base em todas essas compras e em todos aqueles outros elementos. Mas, por outro lado, acho que eles analisaram 49 dispositivos e não encontraram nenhuma ligação entre Koberger e as vítimas, o que é meio impressionante quando você pensa nisso. Eles teriam pontos positivos para o caso deles, mas havia outros pontos que a defesa poderia usar. E vamos falar sobre isso porque eles já mencionaram antes que analisaram tudo procurando uma ligação entre Brian Koberger e essas vítimas e não encontraram nada.
Quero dizer, a coisa mais próxima que já ouvimos falar é um arquivo em cache, como uma imagem em cache do Google Maps no celular do Koberger que tinha algo sobre o restaurante Maggie Greek, mas isso poderia ser qualquer coisa. Sabe? Então, o quão assustador isso é pra você, como alguém que investigou crimes por tantos anos, que ele simplesmente pode ter escolhido aquela casa, ou simplesmente saiu dirigindo, encontrou universitárias de uma fraternidade feminina e entrou lá pra fazer isso. Sim, é impressionante. Acho que foi aqui que a promotoria vacilou. Vacilaram em alguns pontos, mas este aqui, acho eu, não tentar definir um motivo, a razão de por que isso aconteceu. Normalmente, em casos grandes como esse, com 4 homicídios, a polícia não aprendeu nada com esse criminoso. Eles não aprenderam nada sobre o que ele fez e como escolheu suas vítimas. Isso é o que vemos com Rick Sherman no caso do assassino em série de Long Island, certo? O FBI está intervindo. Eles querem saber como ele fez isso e por que ele fez isso. E ele estava usando a cartilha deles, por assim dizer, como guia. Temos uma situação parecida aqui. Um doutorando em justiça criminal. Temos todas as diferentes coisas que ele aprendeu, mas como ele encontra as vítimas continuará, infelizmente, um mistério para sempre. E, sabe, isso é tão interessante. Eu já mencionei isso tantas vezes que no caso Sherman, houve uma oferta formal de cooperação, e essas ofertas formais de cooperação começaram meses antes da confissão de culpa. E isso foi feito de forma meticulosa e lenta. E parte da confissão de culpa de Rex Heuermann foi que ele é obrigado a cooperar com a unidade de análise comportamental do FBI. Nós não temos nada neste caso. No caso de Idaho, não temos nenhuma oferta formal de cooperação. Não houve nenhuma oferta formal de cooperação. Então ele não ofereceu nenhuma informação. Ele não precisou fazer nada. E ainda assim, nós ainda não sabemos onde está a arma do crime. E não houve nada que saibamos. Não houve nenhuma menção. O acordo de confissão não menciona a cooperação com a unidade de análise comportamental do FBI, o que contrasta fortemente com o restante. E quando você pensa nisso, Anjanette, Idaho tinha a pena de morte pairando sobre a cabeça dele. Eles poderiam ter feito ele falar e basicamente falar e cooperar o quanto quisessem, na minha opinião. Eles não tinham isso em Nova York, mas lá tinha um promotor que estava muito atento a várias coisas diferentes e disse: sabe, talvez a experiência faça diferença às vezes nesses casos. E eles fizeram a vigilância e disseram: ei, escuta, é isso que você vai fazer. E ele foi em frente, mas, sabe, Idaho era uma história completamente diferente. E eu disse: é uma pena porque, independentemente do que as pessoas pensam sobre a pena de morte, como elas se sentem, essa não é a discussão aqui. A discussão é na perspectiva das autoridades policiais. A pena de morte é uma ferramenta importante para conseguir mais informações do seu suspeito ou autor do crime, dependendo de como você queira ver isso. Eles tinham essa chance e, na minha opinião, não aproveitaram. Vamos voltar à compra. A compra foi feita em março de 2022 da bainha da faca Kabar e do afiador. A parte do afiador simplesmente me assusta. E então foi feita em. Ele compra um cartão presente antes de tudo para adquirir essas coisas, achando que isso vai esconder. Não sei como ele pensa assim. Eu não entendo a parte do cartão presente disso, porque tudo. Há um registro de tudo isso. Então ele compra o cartão presente, no dia seguinte ele compra todos esses itens. E então ele está clicando, eles dizem, todos os dias, procurando para ver o andamento. Isso te preocupa? Te faz pensar que talvez ele estivesse pensando em fazer isso antes de se mudar para Washington, tipo, possivelmente mirando em alguém na Pensilvânia? É, parece que ele estava ficando inquieto, né? E pelo que a gente soube, ele tinha um tipo de comportamento compulsivo que, você sabe, levou ele a fazer outras coisas. Então quero dizer, parecia que ele poderia ter atacado a qualquer momento, mas ele estava sem a arma, e isso era algo que seria importante para ele. Pelo menos foi assim que eu entendi. E o fato de que ele também tentou apagar parte do histórico de buscas mostra que ele sabia o que estava fazendo, mas queria tentar encobrir os rastros também. Mas, pessoal, como a gente sabe, tudo com registros financeiros, tudo fica registrado online, não importa o que você faça. Então é só uma pena que, sabe, a gente está numa situação em que simplesmente não aprendemos com isso. Sim. E ele voltou e tentou excluir a conta dele na Amazon ou procurou como excluir 2 dias depois dos homicídios. Então ele sabia, isso me diz, Joe, que ele sabia que tinha deixado aquela bainha lá, que ele tinha cometido um erro. Mas então ele decidiu, eu acho, não deletar a conta dele. Para mim, isso é como jogar água sanitária na cena do crime digital. Sempre que tenta deletar seu, nesse caso, compras, contas de redes sociais ou similares, antes, durante ou após um crime, isso é um grande alerta.
como vimos neste e em outros casos, eles ainda conseguem essa informação na maioria das vezes. Vamos passar agora para dezembro. E em dezembro, a investigação está esquentando. E dizem que ele está clicando de novo por toda a Amazon procurando por uma faca Ka-Bar e uma bainha. Então, isso levanta a questão: ele queria isso caso a polícia viesse? Tipo, vou comprar outra faca? Ou ele estava se preparando e se animando para possivelmente fazer isso de novo? Acho que ambas eram preocupações dos investigadores enquanto isso ocorria. Para mim, é mais ou menos que ele estava se preparando para outro evento. Ele viu o quão bem aquela arma funcionou da última vez. E eu acho que ele percebeu que essa seria a arma preferida dele daqui para frente. Como isso aconteceu um mês depois, acredito sinceramente que ele pensou ter se safado. Agora vamos falar sobre as atividades financeiras que, segundo eles, aconteceram tanto antes quanto depois dos homicídios. Eles dizem que ele colocou 2.000 em uma conta em julho de 2022 e depois não mexeu nesse dinheiro até começar a fazer saques em dinheiro só depois dos homicídios. O que você acha disso? Acho que ele guardaria esse dinheiro como reserva para fuga, acessando depois do ocorrido. Caso ele precisasse sair do estado ou da região, ele teria acesso ao dinheiro até as coisas esfriarem e então poderia voltar. Mas, infelizmente para ele, sabe, aqueles caixas eletrônicos com câmeras pegaram não só as fotos dele, mas também pegaram o carro branco sem ter a placa da frente, o que foi crucial na investigação. E é isso que eu não entendo. Eu não entendo por que ele achou que sacar dinheiro. Essa é uma das principais questões. Por que ele parou de usar cartões de débito ou crédito antes dos homicídios e passou a usar apenas dinheiro em espécie? Como isso poderia te ajudar se você ainda precisa sacar o dinheiro no caixa eletrônico? Você ainda está sendo filmado pela câmera. Ainda existe um registro dessas transações. O que você acha disso? Só mais um erro na lista dos que ele cometeu, achando que era mais esperto que os investigadores por todo o seu conhecimento em justiça criminal, policiamento, cenas de crime e afins. E eu acho que a arrogância é o que acaba atrapalhando ele nesse momento. Mas economizar esses 2.000, quero dizer, parece muito dinheiro, sabe? Para um doutorando em justiça criminal, guardar e depositar em uma conta. É como se fosse, tipo, a conta do assassinato dele. Sabe, tipo, por algum motivo, ele acha que sacar dinheiro depois de fazer isso vai ser útil. Ele esqueceu que precisa de um dispositivo eletrônico para acessar o dinheiro, certo? Então a gente não vai contar para as pessoas que talvez tivesse uma maneira melhor de fazer isso, mas tinha uma maneira melhor de fazer isso. Mas ele acabou se enrolando todo com isso. E ele está, e como eu disse, ele achava que havia cometido o crime perfeito e planejado tudo com antecedência. Tinha uma reserva para emergências que o ajudaria nos momentos difíceis durante a busca. Absurdo. É simplesmente inacreditável para mim. Quero dizer, a quantidade de premeditação e planejamento que ele colocou nisso. Não foram só algumas semanas, foram meses, meses e meses. E parece que foram cerca de 8 meses, talvez até mais, que ele passou planejando isso. E o fato disso tudo parecer totalmente aleatório para mim é ainda mais estranho. Porque, como disse, pelo que acho, foram 49 dispositivos verificados segundo o documento, 49 itens analisados, nenhuma ligação dele com as 4 vítimas. Para mim, é um momento de uau, parece totalmente aleatório, como se ele só achasse a casa e decidisse que era essa. Eu acho difícil acreditar nisso, sabe, em certos aspectos. Como eles sabiam quem estaria onde, como eles sabiam que havia 2 andares diferentes e quem estaria em quais camas. Então, Sim, e esse pode ter sido um grande erro dele. Não acho que ele soubesse com certeza. Sabe, eu acho que ele foi lá procurando uma pessoa e as coisas não saíram de acordo com o plano doentio dele. Essa é a minha teoria, mas você pode pensar diferente. não, quero dizer claro e quero dizer, ele também deixa uma vítima viva que ele provavelmente viu. Acredito que ele já estava exausto naquela hora, ou muito desligado, ou em um estado em que ele não conseguiu agir diante disso e foi embora. E para essa pessoa tem sorte de estar viva. Joe Giacalone, apresentador de True Crime with the Sarge, obrigada por participar. Agradeço e estou à disposição. Internet.
Então, Brian Koberger continua preso em Idaho. Ele está buscando a revisão da condenação, alegando não terem divulgado provas que o inocentariam. Ele diz que o acordo de confissão foi descumprido, assim como o livro que uma autora escreveu sobre o caso dele há uns 2 meses. E lembre-se, você pode ler todo o arquivo do caso Brian Koberger no nosso app, Law and Crime Plus. Confira. Vamos monitorar isso e avisar qualquer novidade. Encerramos este episódio do Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada pela companhia. Te vejo aqui na próxima vez.